que é o comando sudo? Como usá-lo? Para que serve o comando sudo? O comando sudo permite que usuários comuns executem tarefas específicas com privilégios de outro usuário. Normalmente um superusuário ou um root, ele executa como se fosse um outro usuário executando o comando, porém sem saber a senha do outro usuário. Você utiliza a sua própria senha. Mas para isso funcionar, eu preciso primeiro dar permissões para o meu usuário em um arquivo específico chamado sudoers. Ele fica em etc/sudoers. Normalmente, a gente utiliza o sudo para rodar comandos com privilégios administrativos. O sudo significa substitua o usuário e faça, ou pegue o usuário substituto e faça. Ele permite que o usuário execute comandos como se fosse um outro usuário rodando. Com isso, o nível de segurança do sistema melhora. Isso faz com que não precisemos ficar logados o tempo inteiro como root, pois isso seria bastante arriscado e nada recomendado. O sudo me permite especificar o que os usuários contidos no arquivo sudoers possam ou não executar no sistema. Eu posso dizer qual determinado programa posso ou não executar no sistema. Eu vou executar aqui um comando para visualizar um arquivo de configuração, um arquivo de senhas do Linux. cat/etc/shadow. Permissão negada. Para isso, eu preciso utilizar o sudo cat/etc/shadow. E aí ele vai me pedir uma senha. De quem é essa senha? É minha. Por que eu consigo executar o sudo? Porque eu tenho o meu usuário configurado dentro do arquivo sudoers. Então eu coloco a senha, ele me permite abrir o arquivo. Então, se eu precisar executar um sudo e especificar o usuário, eu preciso digitar uma opção "-u" antes do comando. Então eu dou sudo "-u" antes do usuário e do comando. O usuário João, que eu já tenho criado aqui na minha máquina, espaço cat, espaço /etc/shadow. Permissão negada. Eu não consigo nem com sudo. Por quê? Porque o usuário João não está configurado dentro do arquivo sudoers. Vocês perceberam que quando eu executei o comando sudo, ele não me pediu a senha? Quando você utiliza o comando sudo e digita a senha, a próxima vez que você for utilizar ele, se você não demorar mais do que 5 minutos, isso é configurável, você consegue executar sem pedir a senha. Para isso, por medida de segurança, você pode executar o sudo -k e aí você mata aquela não necessidade de senha. Ou seja, se você pedir para executar o comando novamente, ele vai te pedir uma senha. Ó, sudo cat/etc/shadow. Ele vai te pedir uma senha novamente. Por quê? Porque você matou o processo de não solicitação de senha. E se eu der de novo o comando, ele vai me mostrar sem pedir senha, porque ele já renovou mais alguns minutos. Isso é necessário porque, por que eu vou digitar o comando e depois eu vou dar o "-k" para matar e eu tenho que digitar a senha novamente? Vamos supor que você está utilizando a máquina e você precisa sair de perto do equipamento para fazer alguma coisa e não bloqueia a sua máquina. Esse "-k", se tiver algum usuário mal intencionado perto, ele vai pedir uma senha caso ele tente executar algum comando malicioso na sua máquina ou no servidor que você esteja acessando. Eu vou mostrar aqui para vocês o arquivo de configuração sudoers, que fica no /etc. Isso aqui é um assunto um pouco mais avançado e não cabe nessa aula aqui agora. Eu tenho aqui o root, eu tenho o usuário Rodrigo, eu tenho o usuário Dicas Depot e o Dicas D. E tem outras diversas configurações que a gente consegue fazer aqui dentro, especificar qual programa determinado usuário pode executar, tá? Só que esse tipo de configuração a gente não pode fazer diretamente dentro do sudoers, tá? Nós temos um aplicativo para fazer isso, um
programinha para fazer isso. Então esse foi o básico do funcionamento do sudo, pois em alguns vídeos do meu canal eu utilizo muito o sudo e achei importante fazer esse vídeo para que você não tenha dúvidas a respeito do básico do sudo e para que ele serve e como utilizá-lo.